Boa noite, estamos ao vivo. Você, Bruno. Boa noite, eu sou o Bruno Barcelos. Eu sou o Rafael Ferreira, somos psicólogos. Hoje é dia do orgulho LGBT. Então, pensando nisso, nós decidimos convidar a nossa querida Pamela Leles, que é psicóloga também, para poder abordar o tema sobre gênero e sexualidade, falando dos mitos e verdades. Então, como fui apresentada, sou a Pamela, sou psicóloga, trabalho com a temática LGBT e fui convidada por eles para poder hoje, assim, né, foi meio que coincidência, mas calhou de dar super certo, da gente falar sobre o tema de gênero e sexualidade. Então, falar sobre as dúvidas, sobre as verdades que falam e dos mitos também que criam em relação a isso. Em relação a esse tema, é um tema que às vezes gera muita polêmica. Às vezes não, sempre gera muita polêmica, porque tem muita curiosidade, muita desinformação sobre o tema, né? Falta de conhecimento mesmo, e por isso que a gente até pensou no tema, porque eu acho que antes de qualquer opinião é legal ter informação. E muitas pessoas têm opinião sem informação nenhuma, sem conhecimento nenhum, ou conhecimentos equivocados. E por isso que a gente trouxe a Pamela para poder abordar o tema. Eu acho que para começar, assim, uma dúvida que eu teria, e eu vejo que muitas pessoas têm, é nas nomenclaturas mais adequadas. Por exemplo, LGBT. Muitas pessoas não conhecem o que significa essa sigla. No caso, a sigla hoje, a sigla ela é generalizada, né, mundialmente. Mas só que tem o grupo da Bahia, que é como se fosse o principal grupo de estudos do Brasil. Eles, esse mês, criaram agora a sigla LGBTQI+. Nossa, o que significa isso? Então, L são as lésbicas, G, gays, B, bissexuais, T de transexuais. Transexuais. Só que aí também tem o outro trans, porque transexuais se difere de travestis. Opa, então vamos por parte, para a gente poder acompanhar o raciocínio. Você pode explicar o que é transexual primeiro? Só para poder ficar claro? Eu acho que é melhor começar desde o comecinho mesmo. Perfeito. Vamos lá. Porque se começar a falar logo sobre trans e travestis, eu acho que vai complicar mais a situação das pessoas. Eu vou pegar o celular aqui da Pamela para compartilhar para ela nas redes. Não tem senha. Ai, que pessoa... Pessoa segura. Só não sei mexer no seu celular aqui. Aqui já. Tem um unicórnio. Ok. Eu vou compartilhar aqui nas minhas redes e na da Pamela, mas ela vai explicando enquanto isso. Então, eu acho importante explicar a diferenciação de sexo, gênero, sexualidade e identidade de gênero. Perfeito. E aí, assim, depois vai entender melhor a sigla LGBTQI+. Então, assim, o sexo é o sexo biológico, é aquele sexo do nascimento mesmo. Né? Você nasceu, o médico olhou com a sua genitália, viu um pênis, você é um menino, e você viu uma genitália, uma vagina, você é uma menina. Sim. Isso é o sexo, é o fisiológico. É o nascimento, né? É o que é atribuído a você ao nascimento. O gênero são as atribuições desse sexo. Então, assim, você tem uma vagina, você é uma mulher. Então, assim, a cultura e a sociedade têm atribuições de ser uma mulher. Então, assim, você nasceu, o sexo fisiológico com uma vagina, botando assim, como se forma na gestação. A mulher descobriu descobriu pela outra que vai ter uma filha mulher, começa a comprar roupas rosas, bota o enfeite todo do quarto de rosa, só ganha presentes de macaquinhos e coisinhas. Tem a ver com essa apropriação cultural do que as pessoas entendem. O gênero é mais cultural. O gênero é uma atribuição cultural de acordo com a sociedade que nós vivemos. Então, assim, você como homem, você tem que suprir pela sua família, você tem que ser o macho alfa e você Papéis tem que... sociais. Isso. O gênero é o papel social que é atribuído através da cultura. Certo. Então, assim, diferenciando novamente, sexo é o sexo fisiológico. É o que é atribuído a você no nascimento. Pênis e vagina. Sim. E o gênero são as atribuições que esse sexo fisiológico
te colocam através da cultura, da nossa cultura. Estou falando aqui em nível de Brasil, porque a gente sabe e conhece outras culturas que atribuem masculino e feminino totalmente diferente da nossa. Sim, sim. Então, a sexualidade é onde está direcionado o seu desejo. Para onde está orientado o seu desejo. O seu desejo e seu afeto. Uhum. Porque também você pode ter atribuições, você pode ter um direcionamento do seu desejo para o sexo, pelo mesmo sexo, ou outro sexo, fisiológico, vou botar assim, como se fosse mais fisiológico, mais sexual. Mais tesão, é isso? Mais tesão. Uhum. E a sua orientação afetiva, você pode se identificar com o sexo do seu mesmo sexo ou sexo oposto ao seu. Então, a sexualidade é a orientação para onde seu desejo e seu afeto é atribuído. Aí vem... Só para eu entender, pode ser diferente, então, o tesão, numa linguagem mais simples, Isso. E a afetividade. A pessoa que você tem vontade, talvez, de construir algo mais profundo, pode não necessariamente ser igual. Não necessariamente ser a mesma coisa. Uhum. Não necessariamente. Tanto que, assim, a gente pode muito bem se interessar, ver um homem... Eu, como uma mulher lésbica, eu posso ver um homem bonito e falar assim, nossa, que homem bonito. Uhum. E, sei lá, bonito, faria alguma coisa com ele. Mas afetivamente, Sim. Eu não me vejo tendo um relacionamento, assim, de namoro, de casamento, afetivo A mesmo. parte amorosa, mais homem. profunda, Isso, não necessariamente seria o perfil. Isso. Uhum. Então a sexualidade é diferente de sexo, diferente de gênero. Uhum. E a orientação sexual, que é no caso a mesma, que cabe dentro da sexualidade, que você pode ser direcionado para homem, para mulher ou para os dois. Que aí no caso são os bissexuais, e os bissexuais não são confusos. Realmente isso existe. Eu acho que vale a pena esclarecer um pouco isso, né? Tem muita gente que acha que quem não definiu um lado não está perdido. Está perdido. Aí fala assim, aquela menina não sabe o que ela é. Tem hora que ela tá com homem, tem hora que ela tá com mulher, a menina... Inclusive, eu já tive uma pessoa me procurando no consultório, não a pessoa, mas o familiar da pessoa, né? O familiar de uma moça, com essa queixa. Olha, eu acho que minha filha está perdida, porque ela disse pra mim há pouco tempo que ela gostava de meninas e agora está gostando de meninos. Eu acho que ela está com algum problema, porque ela não está sabendo aí o que ela quer. É uma preocupação muito grande, né? Mesmo quando há alguma aceitação dessa liberdade sexual, liberdade, não sei se é a palavra adequada para isso. Sim. Ok. Ainda há dilemas dentro dessa dinâmica. Porque eu acho que dentro da cultura existe quase que uma necessidade de ter um rótulo, né? De classificar. A classificação. Porque a gente então a pessoa... colocar em caixas. Sim. Né? Rotular. Deixa eu só dar boa noite pra minha mãe, que ela acabou de chegar. Boa noite, Neinha. Boa noite. Tem algumas pessoas com a gente. Quem estiver acompanhando, por favor, se apresente, dê uma boa noite aí pra gente saber quem é. E se puder, compartilhe para que mais pessoas possam participar, tirar dúvidas, mandar perguntas. Que hoje é o dia de tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis. Tá bom? Então, a gente parou na bissexualidade, falando das pessoas que normalmente parentes acham que estão perdidos, mas que não necessariamente. Não necessariamente não estão. Porque se você colocar também não necessariamente, vão continuar com a dúvida. Até porque pessoas que têm uma orientação sexual hétero ou homo podem estar confusas independente disso. Né? A confusão não tem a ver com isso. Porque a gente, vou botar assim, a gente na nossa adolescência, a gente ainda está descobrindo a nossa sexualidade e a gente está descobrindo o nosso afeto, a gente está descobrindo a nossa orientação e para onde vai nosso desejo. Né? Uhum. Então, de repente, um homem heterossexual, em algum momento pode ter se equivocado e falar, nesse caso pode ter se equivocado, porque olhou para um cara, achou uma pessoa, uma figura importante, de repente que admirasse, e pode ter confundido alguma coisa, mas só que não necessariamente porque ele confundiu se era desejo ou simplesmente só achar aquela pessoa importante, ou então ter uma... Porque também, fazendo um paralelo, e aí você me ajuda a esclarecer se o paralelo não for muito bom. Eu vejo que na adolescência, não estou falando necessariamente de homossexualidade ou bissexualidade, mas eu vejo que heterossexuais confundem a amizade com um afeto
mais de namoro, digamos assim. Isso. Né? Isso no campo heterossexual. Que pode acontecer em qualquer outro território ou orientação. É o que falam que homens não são amigos das mulheres, né? Sim. Caso. Aí sempre falam que homens não são amigos, eles ficam amigos para poder ter algum tipo o objetivo de acaba sendo... Deixa a Pâmela dar boa noite Eu pro tava povo pensando. dela. A gente já pensou que queria fazer o depoimento dele. Sou eu. Deixa a Pâmela dar boa noite pro povo dela, porque tem um monte de gente dela aqui dando boa noite, falando com ela. A Cláudia Carvalho. Tá te dando parabéns. Marta Calazans. Tá dando boa noite pra gente. A Marta estudou lá na FAMAT também. E a Paola disse que tá aqui. Tô aqui, Pâmela. Tá. Oi. A Renata Esteves também fez um coraçãozinho aqui. Ai, amor. Os amores estão acompanhando. Inclusive, Thaís também tá online, amor. Beijinho. Continuando então, depois desses boa noites todos. Gente, inclusive se tiverem perguntas ou comentários, escrevam que a gente lê e debate aqui, tá? A Pâmela, eu ia falar Renata. A Pâmela tenta responder. Então, voltando, né? Esclarecendo o que seria a mulher lésbica. Aí, no caso, também tem a mulher lésbica e depois vou entrar no campo das pessoas trans, tá? Que também é outra coisa que é a identidade de gênero. Recapitulando. Lésbicas, mulheres que amam mulheres. Gays, homens que amam mulheres. Homens que amam homens. Porque a gente acaba englobando tudo no gay, né? Tem muita mulher ainda que fala assim, eu sou gay, ou então qualquer situação todo mundo é gay. Não, a gente tem a gente discriminou mesmo para dar uma maior visibilidade e para poder esclarecer e também para ter a luta mesmo política em relação a isso. Até por um respeito também a essa singularidade, né? Porque não é a mesma coisa. Aí cai no machismo, aí cai no patriarcado, e que até nisso homens gays estavam dominando sobre lésbicas, bissexuais. Tem gay machista? Nossa, muito. Tem machista até até na igreja da Santa Cher. Que deve ter machista. Se tem mulher, né, machista... Tem mulher machista, tem homem machista, tem gay machismo machista. não é uma questão de sexo, né? Não, é cultural e a gente tenta derrubar isso, né? Por isso, das caixinhas, dos nichos que nós criamos para poder cada um falar sobre si, né? Quando eu falo com vocês, às vezes, assim, a gente não está no local de fala, é mais ou menos sobre isso. Porque, assim, eu falando como mulher lésbica, eu posso falar por mim e eu posso falar também pelas outras. Mas eu não posso falar pelos homens gays, eu não posso falar pelas pessoas trans. Tanto que quando eu fui pedir informação para um grupo de trans que eu participo, sobre o que seria interessante para poder falar, assim, o que vocês acham imprescindível eu falar nesse momento, porque assim, eu não estou no meu local de fala, falei isso, eu não estou no meu local de fala, mas eu acho que como eu tenho a oportunidade de poder falar com outras pessoas, então assim, vocês podem falar o que seria imprescindível para mim. Aí vieram várias pessoas e falaram, fala sobre isso, fala sobre aquilo, não sei o quê. Então assim, eu posso falar sobre a luta, né, do LGBT. Claro, e pelo conhecimento que você tem, técnico, teórico, sobre essa temática. Técnico e vivencial também. Sim. Então, as bissexuais, pessoas bissexuais, têm relacionamento tanto com homens quanto mulheres. E o desejo e a orientação e o afeto é direcionado para os dois. Isso também já está esclarecido. Não são pessoas confusas. Não tá em cima do muro, como as pessoas falam também. Não estão na sacanagem, que é mais ainda, que falam mais ainda isso. Que são pessoas mais... tá na sacanagem. Eu acho que vale aí também uma reflexão, né? É muito comum as pessoas aceitarem a sacanagem hétero, né? Então, sim. O homem pode comer todo mundo, pode ter fetiches dos mais variados, por exemplo, em assistir duas mulheres transando, que é muito frequente. Que é isso que, quando a gente coloca das mulheres lésbicas, a maior luta por causa disso. Porque colocam a mulher como objeto de desejo de homem hétero. Né? Porque assim, qualquer filme, qualquer novela da Globo parecem duas mulheres e sempre tem um cara por trás querendo estar ali. Se beneficiar da história. Sempre tem tem um homem querendo colocar o bedelho para não falar outra coisa. O bedelho dele sobre ou entre o casal lésbico. Então, agora vai entrar na parte mais que as pessoas têm mais dúvidas, que são as pessoas trans,
e travestis. Porque assim, a gente diferencia travesti de pessoas transexuais. As pessoas trans nasceu o sexo, vamos lembrar do sexo de nascimento, nasceu com pênis ou vagina. O gênero que é atribuído a esse pênis e vagina. E a identidade de gênero. A identidade de gênero é quando a pessoa, eu sou uma mulher cisgênero, você é um homem cisgênero. O que significa cisgênero? Então, nós nascemos com um corpo, eu nasci no corpo feminino e eu me identifico com esse corpo feminino. Sem neuras e conflitos. Sem problema nenhum. Eu ia botar depois a parte dos mitos. Mulher lésbica não quer virar homem, né? E homens gays não querem virar mulheres. Essas são as partes dos mitos que ficam assim, aquele cara ali agora quer virar mulher. Do nada, virou viado isso, né? E agora quer virar mulher. E mulher... E tinha, eu não sei se ainda tem isso, mas eu lembro que pelo menos eu quando criança tinha um certo... Um apelido péssimo, né? De mulher caminhoneira. Isso. Da mulher lésbica. Mas isso tem umas categorias de mulheres lésbicas que a gente elas se identificam assim. Caminhoneira. Entendi. Porque pra mim era algo ofensivo quando eu ouvi. Então eu não sei. O que ofendia, gente, não sei se está muito mais comum, não sei se você escuta muito mais hoje, falar sobre viado, sapatão, travesti. Então, assim, quando eu me atribuo, eu falo, sou sapatão. Aí, assim, inclusive a Renata me corrigia muito, eu não sou sapatão. Eu falei, eu sou. Aí ela falava assim, você não sou sapatão, eu sou lésbico. Eu falei, não, eu sou sapatão. Porque a gente acabou se atribuindo desses termos que anteriormente eram um xingamento. Então, assim, como empoderamento e como... É porque, só um minutinho, porque estão pedindo pra gente falar um pouquinho mais alto. Provavelmente, por conta da câmera estar distante, acredito que o áudio não deve... Mas olha, é a sua mãe que tá falando. Lembra que o seu computador lá da sua casa, Ele tá aqui, o computador. Ué. Bom, vamos falar mais alto. Vamos tentar falar mais alto. Então, esses termos que... Viado, sapatão, travesti... O que são pejorativos, sim, são o traveco, porque isso realmente, por favor, nunca usem traveco. É sempre a travesti. Isso é pejorativo e isso ofende e magoa, assim. Porque, pensando assim, a travesti está fazendo várias mudanças no seu corpo, está lá investindo, tem um nome social que ainda hoje só conseguimos pelo nome social, ainda não tem, é muito difícil ainda alguém conseguir mudança de gênero na certidão de nascimento. Aí você chega lá e fala assim, vai o traveco, sabe? É ofensivo e é falta de respeito, né? Você não gostaria de ser chamado por Rafael, pelo menos. Você vai me corrigir. Se eu chegar pra você e falar assim, oi Rafael, você fala assim, não, meu nome é Bruno. Sim. Então, eu não gostaria também de ser chamada de, sei lá, de Rafaela. Eu vou me corrigir, meu nome é Pamela. Apesar de me chamarem de Paloma o tempo todo, a minha vida inteira sem Paloma. Mas é diferente, né? Quando você constrói uma identidade, a pessoa não respeita isso. Eu tenho uma identidade, eu quero ser respeitada por essa como eu me identifico. Então, assim, você... Quando você se apresenta, meu nome é Pamela Leles, eu sou psicóloga. Aí a pessoa fala, oi Rafaela. Aí eu falo, não, meu nome é Pamela. Minha mãe perguntou aqui, mas você não acha que o preconceito começa na própria casa? Não, não começa na própria casa, assim. Muitas pessoas passam muita dificuldade com a família. Primeiro é com a família. É porque eu entendi errado, pensei que fosse começar com a gente mesmo. Não, eu acho que o que ela está querendo dizer é que o preconceito muitas das vezes começa na família, dentro da própria casa. Há uma dificuldade de aceitação na família. Sim, principalmente. Até eu estar aqui hoje também falando assim, eu passei por alguns problemas. Minha mãe não falou, graças a Deus minha filha é sapatão, entendeu? Assim, não foi assim, não aconteceu isso comigo, não aconteceu isso com a minha mulher, não aconteceu isso com muitas pessoas. Não é o comum, né? Não é o frequente. Não é o comum, é bem diferente. As pessoas continuam reclamando do áudio. Sim, e a gente... O que a gente vai fazer, gente? Olha, gente, eu acho que as pessoas estão colocando que estão concordando do áudio ruim. Mas a gente está tentando falar mais alto, acho que a gente vai daqui a pouco começar a gritar. A gente pede para que dê um feedback aí, se vai melhorando ou não, porque a gente está tentando falar um pouco mais alto. Né, também. Eu falo muito baixo. Acho que se chegar um pouquinho pra frente também ajuda. Que aí fica mais próximo à câmera e talvez o... pode ser. Ela vai falar e vocês vão dando feedback pra gente se melhorou, se estão aproveitando esse pequeno intervalo, vamos dar boa noite pra quem chegou. Adriana Pereira, Lorena Dalbello,
A Cláudia Carvalho está dizendo que você está arrasando, né? A Juju Alves está concordando do áudio. As pessoas estão dando feedback de que melhorou. O negócio é a gente falar com mais... Tá. Mais berro mesmo. Pessoal, mais uma vez a gente vai pedir para quem chegou que compartilhem em suas redes para que mais pessoas possam assistir e também para que vocês mandem perguntas, façam aí a sua tirem dúvidas, comentários, tirem dúvidas, aproveitem que a Pamela não vai estar sempre com a gente não. Então aproveita esse momento para poder tirar as suas dúvidas aí. Olha, tem uma galera aí chegando que é tudo seu conhecido aí, ó. Marco Antônio Moreira, Vanessa Marques. É minha filhada. Então, tem um fã-clube aí da Pamela hoje assistindo. A gente tem convidados agora com o fã-clube, tá cada vez melhor. E acho que vale a pena você continuar o que você estava falando. E uma coisa que eu acho que vale a pena comentar. As pessoas associam muito travesti à prostituição. Isso. E não é o caso, não, né? Nada a ver. Tem assim, nada... A travesti, no caso, ela é colocada... a única condição de uma travesti é prostituição. Porque assim, 90% das travestis se prostituem. Mas não é porque elas acordaram, vou virar travesti, vou virar prostituta e isso vai ser o sonho da minha vida. Não é isso. Porque assim, a travesti ela vai sair de casa, que você está falando em relação a preconceito. A travesti não vai ter aceitação em casa. A travesti vai sair da escola, porque na escola também não vão respeitá-la. E passa por situações humilhantes muitas vezes. Não, eu contei o caso que aconteceu há um mês atrás, porque assim, para conseguir, para uma travesti se manter na escola, para se manter dentro de casa, com respeito, sem violência psicológica da família, tem que ter um trabalho, um apoio, uma rede de apoio muito grande. E não é todo mundo que faz isso. Assim, a vizinha não vai se meter, porque a vizinha vai achar que é ser vergonhice, que é vestir roupa de mulher porque está querendo agredir a família. Sim. Tem essas casos. E ninguém emprega uma travesti. Essa é uma questão muito séria. Ninguém emprega travesti. Ela vai procurar emprego Você já viu uma recepcionista travesti? Você já viu uma telefonista, uma secretária executiva travesti? Ninguém emprega travesti. Então, mas a travesti come, a travesti tem que pagar um aluguel, tem que estudar, tem que se manter, tem que comprar roupa, né? E também gasta com a harmonização. Assim, vive normalmente. Nós trabalhamos para nos manter. E a travesti não tem como se manter porque ninguém emprega. Então a prostituição acaba sendo um dos últimos recursos que acaba sendo, né? A prostituição é compulsória para travesti. É a única via de renda. Sim. O que também revela, talvez aí, e aí é uma provocação, um pouco da hipocrisia, né? Porque quem é que contrata a travesti prostituta? Então, esse que é o ponto. O Brasil é o país que mais mata travestis no mundo. Aí é seguido de México, Estados Unidos, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu sei que segundo o México, 90% das travestis se prostituem. A maior demanda que tem, se você for procurar na internet, o Brasil é o que mais acessa a palavra travesti no Google. Então, assim, tem uma demanda enorme para essa travesti prostituta e é o país que mais mata travesti. Tem uma ambiguidade aí, né? A ambiguidade que faz a moralidade, que tem o cristianismo trouxe isso muito para... A travesti só pode ir pra rua à noite. Você não pode ver uma travesti durante o dia porque ela vai ser agredida. Ela não pode ir pro mercado, porque vai todo mundo olhar torto pra ela, vai falar, o que você tá fazendo aqui? É muito cruel o que fazem. Assim, é crueldade mesmo. Porque eu lembro de um vídeo que eu vi, eu acho que não sei se passou bastante no Facebook, que tinha uma travesti na rua durante o dia, que é a coisa mais normal do mundo, a pessoa tá andando na rua, e as pessoas agredindo, assim, xingando, que assim, você tá fazendo o que aqui? Você tem que ir pra casa, seu lugar é na esquina. E, nossa, a gente, travesti, vai no mercado, vai comprar pão, vai no médico. É porque, no fundo, é impedir a pessoa de existir, né? A travesti não é humano. Né? Assim, isso é realidade. Assim, as pessoas acham que as mulheres travestis não são humanas, não são dignas de ser gente. Elas não podem ser gente, mas é objeto de desejo.
Que, tá assim, no campo da fantasia aí de muita gente. Muita. Porque assim, como você que é psicanalista, Freud fala que é a mulher perfeita, né? É a mulher com falo. Sim. A travesti é a mulher ideal. É a mulher que tem seios, é toda feminina e tem o falo. Então, assim, é a mulher completa. E isso mexe muito com o imaginário de muitos homens héteros, casados, com 3 filhos, e que vão procurar a travesti para prostituição. E muitas vezes também não é para ser o papel de hétero, é para... Sim, muitas vezes são contratos para ser passivo na relação, ser passivo, né? Isso. Então, assim, a moralidade é muito cruel que faz com as travestis por conta disso. Porque, assim, ela é objeto de desejo de muitos homens e ela tem que ficar escondida. Ela não pode viver. E provocando também, talvez exatamente por isso, tanto ódio também, né? Porque ela deve revelar muito desse desejo que é escamoteado de muita gente aí. É, né? O que falam que, vai mexer com travesti. Travesti não é bagunça, que é uma frase da travesti que faleceu ano passado ou esse ano, que é a travesti mais famosa que tem na Lapa e tal, que ela falava travesti não é bagunça. Aí Madame todo Satã, mundo... Não, Madame Satã é bem antiga, morreu em 80 e pouco. Tá. Ela... As pessoas falam que travesti tem medo, né? Travesti é um ser que tem navalha. As pessoas não costumam querer. É a que bate, que tem navalha escondida, não pode mexer com travesti porque ela vai te agredir, essas coisas. Mas eu sempre falo, como que ela vai responder? Assim, eu mesmo já tive uma época, quando eu falo que minha fase de barraqueira já passou, eu me livrei desse espírito, porque, assim, quando você recebe muita agressão, muita violência, você acaba respondendo violência. E também, qual é a opção de defesa, além da verbal? Porque se a agressão é física, eu já vi que tem comentários aqui, a gente já vai ler os comentários, só para completar o raciocínio. Eu fico imaginando que se você está andando na rua, principalmente talvez à noite, sem nenhum recurso de defesa, porque se chamar a polícia dificilmente vai socorrer, vai prestar algum auxílio. Resta a defesa... Porque travesti não é gente, então assim, travesti não vai ser socorrida. E é verdade, assim, parece... As pessoas, quando eu apresentei uma vez um trabalho falando sobre isso, falando sobre as pessoas trans e travestis, as pessoas vieram, eu via assim na plateia, o pessoal na sala, olhando pra mim com cara de assustado. E depois, quando acabou, eu falei assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, porque eu falei com médicos e tal, eu tava pedindo pelo menos para atenderem pelo menos pelo nome social, o básico. Tipo assim, se a pessoa chegar lá e falar, eu sou Maria, aí vem a danada lá e fala assim, vem João. Minha mãe fez um comentário excelente aqui, que ela viu uma mãe que não rejeita um filho que é bandido, mas rejeita o filho que é gay. Sim, mas muita gente fala que prefere ver o filho morto ou virar bandido a ser gay ou lésbica ou travesti. Assim, nós sofremos, assim, lésbicas, gays, bissexuais sofremos. Mas eu não vejo, ainda falta muita coisa para as travestis. Sim. Assim, eu acredito questão de 15 anos que eu acho que elas vão começar a virar gente. Talvez dentro do público LGBT, você acha que mais sofrem, é isso? Pessoas trans e por causa do preconceito. Essa coisa da imagem choca muito, né? Porque a travesti e as pessoas trans têm uma questão da transição de imagem também, não é isso? E talvez eu estou aqui especulando. Isso seja um dos pontos que mais chocam, porque eles conseguem tolerar o que você faz dentro da sua casa. Você está vestida de mulher, eu estou vestido de homem. Se fora desse ambiente a gente decide fazer qualquer outra coisa, parece que tem uma tolerância. Mas quando a pessoa está expondo que ela, na sua imagem, essa diferença do sexo biológico, blá, 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 isso gera um impacto muito grande. Essa é a impressão que fica pra mim. Porque é o que você falou, faz na sua casa. Assim, é o que a gente mais escuta. Eu respeito. Eu tenho amigos que são. Mas faz na sua casa, não faz na frente de ninguém. Não precisa beijar na frente de ninguém, não precisa andar na rua, não precisa andar de mão dada, não precisa se amar. Faz no seu quarto. E assim, como se o que eu fizesse no meu quarto, como se o que você fizesse no seu, fosse importante. Hoje eu vi um negócio, eu estava vendo um vídeo do canal, aí ele falando que assim, ele se preocupa muito com as pessoas que se preocupam com o que as pessoas fazem, com o que as pessoas transam, né? Sim. Muito bom.
como você... Eu não vou chegar pra você e ficar, vou voltar pra casa e falar assim, nossa, o Bruno deve transar assim com a mulher dele, nossa, deve ser... Agora tá todo mundo imaginando, gente. Não façam E isso. assim, não quero que ninguém imagine, fique pensando como que eu transo, gente. Sim. E, eu não... E acho que esse discurso, né, faz na sua casa, faz no seu quarto, é porque vincula muito a algo sexual. Esquece que é uma questão de amor. Só, assim, Sim. botam LGBT só... Pronto, sexual. Imagina que a gente só transa o dia inteiro. A gente acorda transando, a gente almoça transando, a gente vai dormir transando. E eu não, assim, eu acordo, faço comida, sabe? Faço café da manhã, vou ao banheiro, escovo o dente, faço minhas necessidades. Sente todo vontade de mundo. cafuné, abraço. Vou ver televisão, brigo. Vamos abrir É, aqui tem as muitas perguntas a galera tá chegando fazendo aqui. perguntas. Vamos lá. A Marta Cala... Não, perdão. A Lorena perguntou primeiro. Pediu aqui, na verdade, foi uma pergunta. Foi uma sugestão para que você falasse um pouquinho sobre identidade de gênero, especificamente sobre os transgêneros. E falou que você está arrasando e mandou beijos. Beijo, Loura. Quer falar dela e depois a gente passa para a próxima? Eu acho que melhor, senão eu vou acabar esquecendo. É, porque tem... Só pra não deixar passar, o Antônio Figueiredo, do FTM, ele tá assistindo. Eu imagino que você o conheça. Sim. É, ele tá aqui, ele fez questão de dizer, olha, aqui é o Antônio Figueiredo do FTM. Tô vendo. Deu um alô aqui. Então vamos É lá. feminino pra masculino. Ele é trans? É isso? Acho que sim, Antônio. Ah, tá. Aqui é o Antônio Figueiredo do FTM. Não, gente, é meu padrasto. Ah, tá. Oi. Então, Vamos lá. É essa questão do sobre transgênero. Identidade de gênero e transgênero. É, porque assim, ela pediu pra diferenciar a identidade de gênero de... Ela pediu pra falar ela um pouquinho fala sobre esses dois identidade assuntos. de gênero, mas especificamente sobre os transgêneros. Então, porque assim, identidade de gênero é como você se identifica seu gênero, explicando assim, identidade de gênero é cabeça, sexo é genitália, sexualidade coração. Acho que desenhando... Eu falei que queria uma plaquinha, aquelas plaquinhas aqui, pra poder fazer um desenho. Acho que é mais fácil de entender. Depois você bota no comentário. Eu vou fazer vários desenhos. Isso, e maneiros. posta no comentário do vídeo pra quem quiser ver depois. Então assim, identidade de gênero é como eu me identifico socialmente, culturalmente, de acordo com o que é o feminino e o que é o masculino. Então, pessoas trans, homens que nasceram com a genitália masculina, que nasceram com pênis, mas ao longo da vida se identificam socialmente, como ele quer se portar, né? O que as atribuições da figura feminina. Então, ele vai fazer uma ressignificação de gênero. Aí, no caso, se torna uma mulher trans. E ao contrário, uma mulher que nasceu com a vagina, mas ela não se identifica com o papel social dela como feminino, e ela vai se identificar mais com o gênero masculino. E ela vai fazer as mudanças para poder fazer a ressignificação para se tornar mais masculina. O problema é o quê? Para você fazer essas mudanças, precisa fazer o tratamento hormonal e exigem tratamento psicológico e psiquiátrico. Aí isso é uma luta também do CFP e do nosso conselho de despatologizar a identidade de gênero, né? As pessoas trans. Porque, assim, em 90 só que saiu a homossexualidade do CID. Que é bem recente. Traduzindo para quem talvez não seja psi, né? Até os anos 90, a homossexualidade era considerada doença e passou a deixar de ser considerada doença. Mas ainda a identidade trans ainda é considerada doença. A gente está nos trâmites de sair pelo menos, que agora está assim, transtorno de gênero. Mas no caso é disforia de gênero. Disforia, que a gente sabe, é o que a gente não é conforme ao nosso corpo. A gente não está em conformidade com o nosso corpo. Não está combinando a cabeça com o corpo que você tem. Corpo. É igual assim, eu coloco esse exemplo. As mudanças que a gente faz. O Bruno tem um cavanhaque. Ele gosta do cavanhaque, então assim, ele está modificando o corpo dele de acordo com... Se fosse uma pessoa que fosse muito malhada, não está satisfeito com aquele corpo, mas malha e coloca aqueles músculos. Eu gosto de tatuagem. Então, assim, eu modifiquei meu corpo com algumas tatuagens. Coloco piercing, eu tenho piercing.
pessoas ficam loiras ou ruivas. Esse é um tipo de disforia. Você não está muito conforme com o seu... Sim, o que veio da natureza não está combinando com o que assim, você gosta em você. E a construção social de masculino e feminino, você acredita mesmo, você tem certeza que é uma construção social? O outro exemplo que eu gosto de dar. Se eu não me depilasse, se eu não fizesse meu busto, se eu não fizesse minha sobrancelha, se eu não me passasse um lápis no olho, de repente você não identificasse se eu era um homem ou mulher. Até... Assim, o que a sociedade me impõe, o que é ser mulher, é colocar um lápis no olho, me maquiar, é passar batom, fazer sobrancelha, pintar as unhas. A própria questão das mulheres muito musculosas que sofrem também esse tipo de crítica, que tá muito masculina, né? Tá muito masculina. Essa é a fala. E assim, ela gosta daquele tipo de corpo. E ela não deixa de ser mulher por causa disso. Eu gosto de tatuagens, eu gosto de piercings, essas coisas. Eu tinha mais até na adolescência, mas aí a maturidade me fez tirar algumas coisas. Cabelo vermelho, ele me conheceu, porque eu tinha cabelo vermelho. Tinha piercing até aqui, essas coisas. O que a sociedade impõe pra gente de feminino e masculino, e a gente tem que se submeter a esse... Se você botar uma saia, vão chamar você de viado, Sim. E a gente vê isso fazendo uma coisa talvez mais simples das pessoas entenderem, é como que mudou hoje a possibilidade de uma mulher trabalhar, por exemplo. Que não era digno de uma mulher trabalhar, isso era coisa de homem. Isso é um padrão social criado para separar mulheres e homens. Totalmente cultural, totalmente inventado daqui. Sem base nenhuma em nada, além da sua invenção. Então, se isso acontecia há tão pouco tempo em relação só a trabalho, a voto, a mulher começou a ter direito de voto há muito pouco tempo. Então imagina quando a gente chega nesse campo... O movimento feminista que trouxe, né, assim, muitas... lutas que eram caladas, assim, muitas vozes que eram caladas, aí trouxe deu voz para as mulheres, aí foi consequentemente através também do movimento feminista também trouxe voz para gays, para as lésbicas, bissexuais e travestis. Tudo meio que iniciou nesse movimento, e assim, década de 60. Pois é, tá tudo muito novo, bem né? recente. Tá respondido essa da Lorena? Eu não sei, porque... Eu acho que tá. Se a Lorena tiver dúvida, ela manda. Porque tem muita gente perguntando e a gente vai tentar atender a todo mundo. É porque ela perguntou um negócio... Desculpa. É porque... Aí eu acho que ainda, como eu falei, ainda tá muito atribuído pessoas transgêneros com travesti. Vou colocar assim... porque é muita coisa pra falar. Sim, a gente sabe. Pessoas transgêneras são as pessoas que não se identificam com o sexo biológico, né? Aí tem a parte do feminino e masculino, o binarismo, né? Porque a gente é movido pelo binarismo feminino e masculino. Mas também existem pessoas não binárias. Eu não sei se a gente vai entrar nesse campo. É você que manda. Então, para diferenciar. E as travestis, que a gente sempre coloca na forma feminina, elas... É como se fosse, para explicar melhor, mais legalmente, elas como se fossem feminino, masculino e travesti. Entendeu? Porque elas não querem mudar o biológico delas. Elas estão em conformidade com o pênis. Isso. Assim, não tem problemas. Elas mudam mais a parte estética. Sim, a parte estética, tanto que assim, muitas utilizam mesmo o pênis até para o ato sexual. E sentem prazer com isso. Sim, sentem prazer. Algumas não, mas aí de aí cada a sexualidade de sim. cada um. Isso é nossa. A gente posso gostar muito bem de alguém botar a mão no meu peito, ou então não gosta, não toca a mão no meu peito. Cada um. Então, assim, homem, mulher, travesti. Travesti como se fosse um terceiro sexo. Como até em outros locais não ocidentais existe um segundo espírito, eles falam dois espíritos. Ocupando o mesmo corpo, é mais oriental essa leitura. É mais oriental. A gente está falando do termo travesti porque isso é nível de latino. Sim. Latino a gente usa o termo travesti, mas em outras culturas cada um tem o seu termo e a gente não pode atribuir às outras culturas, né? A gente está falando a nível de Brasil. A gente precisa viver aqui, pro bem e pro mal. Então, não sei se ficou claro. Transgêneros podem ser binários, que são homem e mulher, aí homem trans, mulher trans. Não binários, aí tem as pessoas que fluem, que podem fluir entre o feminino e masculino. Se identifica ou não se identifica com feminino e masculino, essa posição cultural que eu tenho que botar
uma camisa de botão porque eu sou homem. Sim, até a cor da roupa, né? Não posso usar rosa. Antigamente tinha isso, né? Agora que ficou na moda. E recente. Na minha adolescência e infância tinha isso. Se botasse uma camisa rosa, pelo amor de Deus, não pode comprar uma blusa rosa para um garotinho de 1 ano, porque o garoto vai virar viado. Não pode. Vamos para Marta Calazans, que tem mais umas 3 ou 4 perguntas aqui depois dela. Pamela, você concorda que atualmente pouco vemos profissionais desenvolvendo trabalhos com LGBTs, a começar por nós psicólogos? Gostaria que pudesse falar um pouquinho sobre essa dificuldade de escutar essas pessoas, saber da história delas. Você considera ter a ver com preconceito ou o fato de não se ter o preparo para essa escuta? Eu acho que é preconceito, e o preconceito leva ao despreparo, assim. É um pouquinho dos dois, né? Porque uma das coisas que as pessoas, que o grupo de trans me trouxeram, assim, foi falando que não encontra psicólogo. Assim, muita gente me procura falando que não foi tratado com respeito, não foi tratado da forma correta, assim, do gênero atribuído, sabe? Que a pessoa chega lá, gente, eu vou chegar toda na forma masculina, e porque o psicólogo vai virar pra mim e falar assim: oi, Pamela, sabe? Se eu sou João, você chega lá e me apresenta como João, e aí falam que é fase. Você pode ser lésbica, mas não precisa mudar de sexo, sabe? Sim, fica tentando dizer o que deveria ser, né? Isso, assim, você não precisa virar homem, você pode ser lésbica, sabe? Coisa não tem nada a ver com Quando outra. precisar, né? Tipo... Mas é assim, todos falam isso pra mim, assim, quando chegam, falam assim, eu não tive respeito, e assim, acaba desvalorizando muito a nossa profissão, muito. Porque, assim, existem muitos psicólogos que não sabem tratar pessoas trans e LGBT, assim, vem com a sua moralidade, vem com com o seu todo preconceito pra lidar com a situação. Eu vou fazer um comentário sobre preconceito, porque... Oi, filha, mamãe tá te vendo. Sua mãe chegou. Maria Nazaré? Dá oi pra ela. E minha mãe, meu Deus. Que tem? Sua mãe, ué. A minha também tá aí toda semana. Aqui é assim, vem mãe, vem padrasto, vem amigo, vem desconhecido, vem todo mundo. O importante é vir. Quanto mais gente debater, mais a gente se aproxima das pessoas. Eu acho curioso que preconceito é uma questão muito delicada, né? Eu costumo pensar da seguinte maneira: é muito difícil eu dizer que eu não tenho preconceito. Sim, todo mundo tem, eu também tenho os meus. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente tem e não sabe que tem. Então é muito complicado a gente sair por aí afirmando que não tem, porque a gente pode desconhecer o nosso próprio preconceito. Eu acho que é sempre mais interessante a gente manter a dúvida, né? E tentar sempre aprender com alguém que entenda do assunto, que tenha uma vivência, até para reavaliar se de repente o que eu achava que era super tranquilo é um preconceito, uma fala que eu tenho, uma brincadeira que eu faça. Mas eu tô falando assim, no nosso campo profissional, eu acho muito complicado você vir com seus preconceitos. Eu tive uma experiência com um juiz da Vara da Infância e Juventude, e ele falou assim, eu achei muito bom, porque eu estava muito preocupada com o veredito dele, assim, ele falou: eu tenho meus preconceitos, mas eu não posso fazer isso que vocês estão querendo que eu faça. Assim, ele como juiz, ele falou: eu tenho meus preconceitos. Mas só para esclarecer, profissionalmente ele não pode falar assim, não, você tem que... Eu não estou falando da pessoa ter o preconceito dela e usar, eu estou falando da pessoa não saber que tem. Sim. Porque esse eu acho que é o maior risco de muitos psicólogos. Acha que tem a cabeça aberta, que é super tranquilo, mas fala umas bananadas dessa. Fala que você pode ser lésbica e não precisa... E acha que ele está sendo super moderno e atual e compatível. Eu entendo. Tipo assim, você pode ser lésbica, mas não precisa virar mulher, não. Porque se você tem o preconceito e tem consciência dele, você já está com 50% pelo menos de chance de fazer menos besteira. O pior é quando você nem sabe que tem o seu preconceito. Por isso que eu acho que é sempre bom tentar manter uma... Falar sobre o assunto. Procurar saber, ou pelo menos ficar quieto. Se você não sabe... ficar quieto. Então passa a bola para outro que entenda do assunto. Assim, não queira colocar as suas ideias, não queira colocar o seu moralismo profissionalmente. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque a gente tem que separar muito bem. Eu tenho as minhas crenças, o Bruno tem as crenças, o Rafael tem as crenças dele, cada um com as suas crenças, mas o nosso trabalho não pode ser movido a isso. Nossa. Né? Carol Basílio, quanto tempo que eu te vejo? E você falou dela ontem. Que saudade! Você falou dela ontem. Ela acabou de entrar, tá assistindo a gente. Mas tem mais aí. Cadê? Eu me perdi, Bruno. Vai você. Vamos lá, olha só. A Juju Alves está também dizendo que conhece alguém que disse isso pro filho. Eu acredito que esse comentário tenha sido quando você falou do prefiro ter um filho
bandido, etc., do que um filho gay. José Renato Velasco está assistindo a gente. Janaína Santana está te dando parabéns. Fernando Araújo está com a gente também. Fernando! A Lorena Dalbel está dizendo que homens de saia são super elegantes. A moda agradece. Aí entra no campo do gosto pessoal, né? Imagina o Bruno de saia, que maneiro. Mas vamos focar no Rafael um pouquinho, né? Porque você já me imaginou transando, agora falando de saia, tá ficando pesado aqui. Tá ficando... meu foco hoje vai ser triste o final dessa live. A Neinha tá comentando que viu um médico dizendo que existe explicação científica para os transgêneros. E qual seria? Eu não sei. Ela disse que assistiu essa explicação. Porque, assim, é verdade. Tem ela fica o tempo todo assistindo esses canais de TV Discovery. fechada. E aí Discovery ela Home tem and mais Health. ideias, mas... Mas tem um estudo que fala de como se fosse já uma predisposição para pessoas algo no transgêneras. campo genético? Isso. Tem sim. Isso, a gente, é bem complicado você colocar isso como verdade, porque aí você patologiza. Aí você... Sim, porque vai ter gente querendo fazer tratamento, terapia genética para reverter, porque tem sempre um doido para inventar isso. A intenção é realmente... Gente, quem sabe o que a pessoa é ela mesma. Nós como psicólogos, a gente não pode chegar e impor alguma situação ou impor alguma ideia para ninguém. E eu acho que às vezes eu vejo... Não vai impor, não, você é homem, vem cá, meu filho, você é homem, você é mulher, sabe? É bem complicado. Eu vejo que tem muita gente, às vezes, buscando certas explicações como se tirasse um pouco amenizasse o desconforto dela, né? Se virar doença, tá ótimo. Graças a Deus é uma doença, tem cura. É igual aquelas pessoas que vão pra médico e falam assim, eu tô com isso, enquanto não sai com um remedinho na mão, uma receita, tá insatisfeito. Então, assim, às vezes precisa colocar lá no campo da doença mental pra ser aceito, às vezes. Aceito sem ser aceito, porque na verdade não é uma aceitação, né? É uma camuflagem, na maioria das vezes. A Juliana Alves está falando que desde que nascemos já somos estimulados e estimulamos nossos filhos. Questão cultural, o menino tem que brincar de carrinho e se vestir de azul, e a menina brincar de boneca e se vestir de rosa. No nascimento, né, assim... no chá de bebê. No chá de bebê, você... o exemplo, assim, você vai comprar, vou descobrir se a esposa está grávida, eu vou comprar Rafael engravidou. Olha, eu já vou usar saia, vou transar e vou fazer um filho hoje, segundo o Pamela. Eu vou buscar de ser titio. Rafael engravidou, um chá de panela do Rafael. Vai ter lá uma Pampers de menino e uma Pampers de menina. É menino. Vou ter que comprar de menino. Mesmo sendo mais cara, se eu chegar com a florzinha da Mônica, ela falar assim... E a função é absolutamente a mesma. Chamar meu filho é homem. É verdade. Meu filho é macho. Sim. Eu não posso comprar nada da Mônica, não. Você já cria uma história na gestação, você já cria uma história toda futura para o filho. E assim... A história dele mesmo, ele que tem que criar. Mas os pais têm essa necessidade de criar uma história inteira, até de neto. A pessoa já pensa, botei meus filhos, botei meus netos, imagino minha mesa cheia de netos, bisnetos. Gente, a criança nem nasceu. É um grande candidato à frustração. Ele já tá atribuído, já tá em um monte de obrigação. Tem que fazer 3 filhos, tem que ter 2 cachorros. É porque, na verdade, a maioria dos pais projetam nos filhos seus sonhos, né? E esse é o grande problema em qualquer família, independente dessa questão até... A mãe nunca conseguiu fazer um balé, nunca conseguiu fazer um plié, mas aí vai ter uma criança, vai tubar a menina no balé, a menina vai odiar balé, vai querer jogar vôlei. Odiar o balé, odiar a mãe junto no pacote. Mas não, minha filha adora balé. Minha filha fica linda naquela sainha de plié. Pois é. Agora, aproveitando o tema filhos, o que você acha dessa ideia que surgiu aí de criar filhos sem definir gênero? Então, tem um movimento que é para isso, né? Eu não vejo assim, criar sem gênero. Eu não entendi assim dessa forma. É você não atribuir essas questões feminino e masculino, isso que a gente estava falando. Não necessariamente porque eu tenho um filho biologicamente macho,
Se ele quiser brincar de boneca, ele vai brincar de boneca, ele vai brincar de boneca. Se a menina quiser brincar de carrinho, também é nessa linha. Porque, gente, criança brinca. Que vem essa ideia. Criança brinca. Criança não sabe que se ela brincar de boneca, um menino brincar de boneca vai virar viado. Sabe assim, na cabeça dele ele não sabe disso. Como você já tá forçando Quem fala que se ele brincar de boneca é coisa de menina e menino não pode brincar disso, é o pai. Assim, ele não sabe disso. Ele, de repente, vai ver umas amiguinhas lá, as primas, sabe? Vai estar na casa da tia, na casa das primas, as meninas vão pegar uma boneca e ele vai sentar lá porque ele quer brincar. Sim, ele não quer... A graça da brincadeira é estar com o outro, né? Ele tá brincando. É igual a mesma coisa. Se um menino tiver... Uma menina chegar na casa de 3 primos e eles estiverem brincando de Hot Wheels, ela vai querer brincar de Hot Wheels. Jogar bola, vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai fazer o que for. Essas atribuições de feminino e masculino que todo mundo impõe, e assim, o tempo todo a gente escuta isso. A gente vai na casa de amigos, na casa de parente, algumas coisas, você vê as criancinhas de 2, 3 anos e pegou uma coisa que é, sei lá, rosa, e ela não pode botar a mão no rosa. As crianças fazem a zoação, né? Ih, viadinho, tem isso, né? Porque isso eles aprendem com alguém, não inventaram. Pois é, ninguém nasce sabendo que brincar de boneca é coisa de menina. Assim, não foi Deus que quis. Quero brincar de boneca porque Deus quis, sabe? É porque a mãe falou que a boneca é legal pra mim, porque eu tenho que brincar de boneca, porque eu tenho que fazer... Eu brinquei muito de boneca. Eu adorava ficar chamando minhas vizinhas e levava todas minhas bonecas e ficava fazendo a mãe de todo mundo. Eu pegava as garotinhas, as criancinhas assim e ficava botando eu era mãe de todo mundo, emprestava minhas bonecas. Eu tive infância tipo tita feminina. Brinquei de boneca, brinquei de elástico, não gostava muito de usar vestido, assim, usei vestido só na adolescência pra ir pro Bartô. Boa época. Eu comecei a usar vestido mais tarde. Mas assim, meninos, tem que brincar. Flashback. E como se isso garantisse alguma coisa da sexualidade daquela criança, né? Brinquei de boneca, brinquei de casinha. Aí, o que deu? E eu acho muito curioso isso, né? Porque os pais acreditam, alguns, que podem controlar a sexualidade dos filhos, né? Sim. Ou que é falta de cacete, de castigo, ou que não foi orientado, ou aquilo. Tipo, vamos ver a novela, não pode ver beijo gay na novela, porque senão você vai... É contagioso. Contagioso. Eu ouvi um negócio muito legal, assim, eu assisti a Ana Maria Braga todo dia, até hoje eu não cozinho bem, assim, igual a Ana Maria Braga. Se for pra poder se passar pela televisão, toda a informação que a gente tem, eu adoro Masterchef. Agora vê se eu sei tudo aquilo que eles estão fazendo lá. Não sei, eu acho muito curioso esse medo que as pessoas têm, né? Medo, por exemplo, da discussão nas escolas sobre esse tema. Eu acho super importante, assim, ter... Eu particularmente também acho. Porque é um dos mitos que eu tinha colocado aqui na minha cola, assim, que acha que a gente quer doutrinar criancinhas e todo mundo vai virar homossexual. E como não se fosse isso. Uma questão de convencimento, né? Não é isso. Eu acho importante educação, estudo de gênero na escola, para não ter essa evasão toda escolar, para não sofrerem preconceito, porque assim, eu tenho hoje 33 anos, mas eu fui uma criança, botar assim, na época eu não sabia muito bem sobre isso, mas vou botar um exemplo melhor. Se botar assim, travestis que se descobrem, né, tem desconforto muito mais recente do que pessoas homossexuais, o que sofrem na escola, sabe? A escola, ela quer brincar com as meninas, ela quer usar roupa feminina, quer botar saia, quer usar batom, e aí a tia fala que não, aí a professora chama a diretora, aí chama os pais, que tá querendo afrontar a escola inteira se vestindo de mulher. Então, assim, se ela não aceita nesse ambiente escolar, ela vai sair dali. Aí tem toda aquela coisa que a gente tinha falado antes. Então, assim, estudos de gênero, questões de gênero na escola, eu acho super importante porque a primeira sexualidade, né? A primeira em casa, a segunda na escola. Você tá falando da escola? Existe tem uma escola que eu estudei aqui em Niterói, não vou citar o nome, mas assim, em um determinado momento, teve uma percepção que o número de meninas se relacionando com meninas aumentou muito. E aí a gente acaba ouvindo que é moda. O que você pensa sobre esse comentário? O que você tem a dizer? Porque o que a gente falou sobre atribuições culturais. Assim,
com a maior visibilidade, eu acho que abriu muito mais para as pessoas terem experiências. Sim. Porque, assim, Curiosidade também, né? Porque nem todas essas menininhas aí que estão pegando menininhas na escola, depois vão casar com uma mulher. Mas só que está muito mais aberto hoje para você lá experimentar. Sim. Entendeu? Assim, não é que agora tenha muito mais sapatão do que tinha antes, é porque com a liberdade, com a visibilidade que está tendo hoje, graças a Deus, espero que melhore bastante, as pessoas estão tendo mais oportunidade de experimentar. Elas não então, ficam assim, tão presas, né? Eu conheço várias meninas que falam assim, beijei, Pamela, mas não dá pra mim não. Fica, não, tá bom, amiga, você é hétero mesmo, fica aí. Pode ficar aí, não precisa fazer um esforço, sabe? Porque uma coisa pode ser assim, eu tenho que experimentar. Tem uma cobrança, realmente. Sim. Eu acho que rola até uma cobrança, né? Como assim você não sabe? Se você nunca beijou uma mulher, você não sabe como é que é, então tem que beijar. Não acredito que tem que beijar, não. Se você não tem vontade, não tem desejo, não tem que experimentar. Como tudo na vida, não tem que ser obrigatório, né? Nesse campo sexual. É o que a nossa mãe falava, assim, se a gente quisesse jogar, se os amiguinhos se jogar do telhado, você vai ter que se jogar também, sim, sabe? Não. Mas eu acho que é exatamente a questão da discussão que faz falta, né? Isso. Em casa, porque eu acho muito curioso como é que as pessoas falam assim, não, sexualidade tem que ser discutida em casa. Mas se os pais são pessoas totalmente tradicionalistas que não tocam no assunto, aonde que essas crianças e adolescentes vão ter chance de discutir o assunto? Na escola. Aí vão fazer aquele esquema, vão pegar a menininha para poder saber se é aquilo mesmo que é. Aí de repente não é, aí vai criar uma experiência ruim, porque se sentiu mal, Quando a gente fica com uma pessoa que a gente não gosta muito, né, a gente se sente mal, a gente se suja, né, a gente se meio violada. Claro. Então, assim, de repente, se ela tivesse mais informação até na escola, ela não precisaria passar por uma experiência que não fosse bem para ela, que não trouxesse nenhum benefício. E talvez não sofreria tanto preconceito e agressões. Né? E assim, essa cobrança de experimentar também, assim, hoje em dia realmente está essa cobrança muito, tem que experimentar tudo. Não precisa experimentar tudo, gente, assim, vai através do seu desejo, vai seguindo o seu desejo, mas aí se tivesse uma discussão, se falassem sobre o assunto, a pessoa ia saber o que tratava. Sim, daria tempo até pra pensar o que ela não pensou antes, né? Eu tenho uma amiga que falou assim, todas as minhas amigas são lésbicas e eu também já tentei. Eu falei assim, por que você tentou? Eu falei assim, porque todas as minhas amigas são. Aí eu fui, tava numa festa, eu beijei, mas eu não gostei muito não. Eu falei assim, pode, seja hétero, você é hétero, não precisa provar nada pra ninguém, não tem que ficar mostrando pras amigas. Se escuta, né, os seus desejos. Isso. Assim como tem pressão pra ser macho, às vezes tem pressão pra você experimentar coisas porque ela brincava assim, eu sou preconceito com meus amigos, eu sou hétero. Todo mundo Preconceito não tem a ver com qual gente, a identificação que você não tem. Existe, tá? Pelo amor de Deus, foi uma brincadeira. Não fala nada de que heterofobia não existe. Ninguém morre por ser hétero, ninguém apanha na rua por ser hétero. Essa não é uma causa de agressividade. Não, foi uma brincadeira. Vamos tentar ler aqui. Lorena está dizendo, acredito que muitas vezes essas falas dos pais não passam tanto pelo preconceito, mas sim está mais ligado a projeções acerca daquele filho, as expectativas, planejamentos e estigmas que aquele filho carrega. Sim, mas só que aí são expectativas deles. E que se é um conceito desse pai sobre o filho, já é um preconceito. Né? Se ele quer ser uma pessoa sucedida, um engenheiro, ele que faça a faculdade de engenharia, ele que case com uma mulher e tenha 3 filhos, não o seu filho, né? Cada um faz o que tem que fazer. Não precisa projetar nas outras pessoas ou no próprio filho a história que ele quer que o filho viva. Sabe? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência. Deixa a pessoa experimentar, deixa a pessoa se frustrar. Né? E nós somos o que somos hoje através das nossas frustrações. Erros e acertos, já que funcionou ou não. O Abílio Marcelo deu parabéns para sua mãe pela filha. Aí sua mãe falou assim, minha filha tá famosa e linda. Abílio. Olha só, o Marco Antônio fez um esclarecimento aqui importante pra gente. Eu agradeço, Marco. A questão da fralda tem diferença. A fralda para o menino tem a parte de maior absorção mais voltada para a parte de cima da fralda. E a da menina, mais para baixo. Isso vai de acordo com o fluxo. O Antônio sempre vai brigar comigo. Sempre. Sempre. Em qualquer momento da minha vida, ele vai falar alguma coisa para mim. Mas obrigado, né? Valeu o esclarecimento. Tá. Obrigado, Marco Antônio. Essa semana, Lorena, eu estava brincando com a minha sobrinha e ela estava com 2 ursos de gravata nas mãos. Queria montar uma família, mas o questionamento dela era que não tinha mãe, porque só tinha ursos meninos de gravata. Eu questionei o porquê não poderia ser uma família com 2 pais.
Ela ficou meio confusa e pensativa. Eu disse que existiam muitas famílias assim, com 2 papais ou 2 mamães, que não tinha problema nenhum nisso. E disse que o mais importante era o amor. E ela logo completou que o importante era ser feliz. Aprendeu rápido. Fofa sua sobrinha, não é isso? Muito legal. Eu tive uma experiência ontem com meu afilhado. Eu não via há muito tempo, ele não conhecia a Renata. Aí ele chegou perguntando, ele, cadê seu marido? Aí ele pegando as malas, que ainda estão, né, que eu acabei de me mudar. Aí eu falei, não tenho marido. Eu tenho uma namorada lá fora. Por que você não tem marido? Por que você não tem homem em casa? Aí eu assim, já falei, meu Deus, um atrás do outro, sabe? E eu respondendo uma, eles lá perguntando outra. Eu falei assim, porque a Dinda namora uma menina. Mas por quê? Você quis ser assim? Aí eu falei, eu gosto de ser assim. Aí a mãe dele, meu Deus, Pamela, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu falei, não, Ju, deixa pra lá. E o bacana é que ele pode perguntar e ter resposta. Perguntou. E assim, eu nunca tive problemas com a minha sobrinha, tenho 2 sobrinhas. Nunca nem perguntaram, nunca... Foi super natural. A Neinha tá perguntando, peraí, que essa eu não conheço. Não sei... Ah, tá, bissexual, tá. Que ela botou primeiro bissexual. Eu falei, essa eu nunca ouvi falar. Aí ela corrigiu embaixo, bi. Ah, tá. Eu acho que a Pamela já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas vale a pena dar uma repetida. No caso, existem, no campo da homossexualidade, existem mulheres lésbicas, homens gays e homens e mulheres bissexuais. Que onde é direcionado o seu desejo para homens e mulheres, tanto para homens quanto para mulheres. Não tem uma diferença, não tem... É aquela pessoa que quando fala assim, é 100%. Tenho 100% de chance na noitada. Posso pegar uma, posso pegar uma mulher? Eu costumava ouvir que pelo menos de algumas pessoas que se identificavam como bissexuais, que eles se atraíam por pessoas. Fala. Não tinha essa questão do gênero, da imagem, ser menino ou menina. A questão era a pessoa, como tratava. A pessoa como que trata. Quem é bissexual geralmente fala assim, gosto de pessoas, né? A gente vai precisar caminhar pro encerramento, já são 9h05. Eu acho que eu nem falei. Vamos terminar então aqui com Deixa eu só fazer um comentário rápido. Para quem estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente vai deixar os links aqui embaixo do vídeo, daqui a pouco a gente vai colocar. Para quem está tanto no Facebook como quem for assistir depois pelo YouTube, curta a nossa página e curta a página da Pamela também. Gente. Como é que é o nome lá? Curte aí. Psicóloga Pamela... Pamela Leles, psicóloga doula. Porque eu também sou doula. Isso. Então, curta a página da Pamela. A gente vai botar os contatos da Pamela, que está atendendo aqui em Niterói. Então, acho que vale a pena vocês depois tirarem dúvidas com ela ou até agendarem aí uma consulta para quem se interessa e está passando por algum conflito ligado a essa temática. E curta a nossa página no nosso YouTube, tá bom? Tá, então vamos finalizar com esse último comentário aqui da Marta. Ela diz que muito interessante essa questão das brincadeiras. Que ela concorda com você. Ela não acredita que o brinquedo que irá definir a sexualidade. Porque ela, por exemplo, brincava com os primos de futebol, pipa, bola de gude, peão, brincadeiras mais voltadas para meninos. Para meninos, né? E isso não disse da vaidade dela. Isso acontecia simplesmente porque as primas moravam mais distantes e eles, os primos, no mesmo quintal. Então, se a sexualidade fosse definida pelas brincadeiras ou brinquedos, eu seria lésbica. E isso não procede. Logo, ela acha que o preconceito está mais voltado para uma questão de ignorância mesmo de algumas pessoas que não entendem essa questão e não respeitam a história de vida que cada uma das pessoas levam ou se constituem como sujeitos. Isso, bonito. E de fato, assim, você vai descobrir sua sexualidade com quem está próximo a você. Não tem como você fazer isso... Não, mas assim, todas as minhas amigas são héteros. Na época, né, que eu tive desejo por mulher, alguma coisa assim, eu não sabia muito bem o que eu estava sentindo. Eu achava legal, assim, aquela menina ali é legal, aquela menina ali é interessante. Sei lá, eu gosto. Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Mas não foram minhas amigas, não foram influências, assim, sabe? Minha mãe uma vez falou assim, é porque você tá andando com fulana que não sei o quê. A explicação também é mais cômoda. Eu falei, cômoda. mãe, tipo,
Todos os meus amigos são héteros, todas as meninas são periquitas, sabe? São periquitas? Periquitas de Niterói, que a gente fica andando na casa de garotinha. Entendi. Assim, eu não cabia ali. Mas assim, todas as minhas amigas são amigas até hoje e tal, mas eu não cabia ali, eu não fazia parte daquilo. Uhum. Mas eu sofri influências delas, né? Se Claro. fosse assim, eu deveria ser heterossexual, até hoje. Sim. Mas, ai, não É sei. porque é isso, eu acho que de fato não é um contágio, não é uma contaminação, ninguém vira gay, lésbica, travesti. Né, gente, pelo amor de Deus, ninguém acorda assim e fala, hoje eu vou sofrer, hoje eu vou pra rua, vou ser chamado de sapatão, e as pessoas vão tirar pedra em mim, porque aconteceu isso com uma amiga minha. Vou apanhar, eu vou querer ser xingada por um homem, falando que ele quer entrar no meio da minha relação, porque eu gosto de sofrer, eu sou masoquista mesmo. E aproveitando isso pra gente caminhar pro encerramento, homofobia e transfobia. Então, homofobia cabe a casos de homossexualidade. São gays, lésbicas e bissexuais. Transfobia é direcionado para pessoas trans, para travestis e transexuais. A única verdade, essa na parte do tema que a gente falou, mitos e verdades, eu não consegui falar tudo, mas a única verdade é que existe cura, mas é para homofobia e para transfobia, porque assim, a única... Isso é transtorno, de fato. Isso é a doença, porque assim, e ela é curada através da informação, através da educação, através de se informar, isso que o Bruno falou, que de repente, se você não sabe muito bem sobre o assunto, vai ver, vai experienciar, vai ver, mesmo se você mesmo assim falar assim, não, isso não é pra mim, mas é melhor você ter uma forma de conhecimento, um pouco que seja, sobre o assunto, para poder esclarecer e nem que respeite, não entenda, né? Mas assim, respeite. Então, existe cura só para preconceito. É isso. Acho que a gente fica por aqui hoje. Deixa eu só pedir aqui para Pamela, caso ela queira, não é uma obrigação, como hoje é dia do orgulho LGBT, se você quer deixar alguma mensagem, falar alguma coisa, eu acho importante dar esse espaço. Hoje é dia 28, é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que foram acontecendo em 69, nos bares lá de Nova York, tinham muitas batidas policiais e por preconceito, né? Eram coisas recorrentes. Então criou-se um movimento onde aconteceu a primeira parada LGBT em 70, que foi no ano seguinte, por causa dessas represálias, por conta dessa violência, né? Sofrida, recorrente. Uhum. E hoje em dia a gente está bem melhor, assim, ainda existem leis que nos previnem de a gente poder ter um relacionamento afetivo em bares, restaurantes e ambientes públicos, mas ainda existe muito preconceito, assim, eu não posso beijar, fazer um carinho, andar de mão dada no meio da rua ainda, porque muita gente olha, muita gente xinga, pessoas passam no ônibus te xingando, assim, é uma coisa meio surreal. Você tá andando na rua, sei lá, sabe aquele dia maravilhoso que você acordou com sua mulher e tomou um café da manhã, vamos ali na rua, vamos na pracinha, sei lá. Aí você tá aquele dia feliz, amoroso, aí a pessoa vai passar na rua, te xinga e te... passa no ônibus e te xinga. Pessoa que nunca te viu na rua se acha no direito de... porque falar, às vezes é um cumprimento, né? Você encontrou a sua namorada ou encontrou a minha esposa, a gente se beija como cumprimento. Isso. Mas... Aí as pessoas olham torto, assim. Expressar afetividade ainda é bem complicado para as pessoas. Pode fazer no quarto escondido ou então na boate gay. Sim. Entendeu? Em outros locais é ambiente familiar. Eu tenho meio que um problema com isso quando eu vejo assim, ambiente familiar. Aí eu não sei muito bem o que essa família faz. Eu nunca sei se a amante pode ir nesse lugar. A amante não pode ir, a amante está em casa esperando. Mas o ambiente familiar eu também não posso ir, eu também nem quero, porque eu tenho, é isso que eu tô falando, a gente acaba respondendo às vezes com uma certa, como a gente é tratada, né? Então não sei se eu falei tudo o que eu queria. Provavelmente vai ter muito mais perguntas que vão chegar depois. Acho que talvez a gente precise fazer um outro encontro para esclarecer mais. Eu acho que é melhor, porque eu acho que eu fico mais relaxada.
Acabou passando rápido, né? Passa rápido, é. A Pamela tava um pouquinho nervosa, mas ela foi bem, eu gostei. Eu acho que ela trouxe muito conteúdo. Mais ou menos. E ela é um pouquinho crítica também. Então, gente, muito obrigado por acompanharem. Curtam a nossa página, compartilhem o vídeo, sigam a gente no Instagram e procurem saber mais da Pamela lá na página dela, no telefone de contato, nos endereços. Depois eu coloco aí nos comentários minhas coisas tudo. Então a gente agradece mais uma vez vocês aí podendo debater com a gente, fazendo seus comentários. E vou fazer o merchan da Pamela para finalizar. Como a gente falou, algumas pessoas acabam procurando por profissionais que elas acabam se sentindo pior do que sem procurar por um profissional. Então, assim, a Pamela é mega qualificada sobre o assunto. Então, caso vocês precisem, vocês procurem pela Pamela. A gente vai deixar os contatos da Pamela aí. Então, fiquem à vontade para procurar essa ótima profissional que aceitou esse convite prontamente quando a gente fez. Obrigado, uma boa noite para todo mundo e até semana que vem. Vou dar tchau para vocês aqui, peraí. Dá o ok primeiro lá. Aí.